bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá alto. Tá bom? Tá baixo. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Agora tá bom. Agora tá bom? Tá bom. Vamos nessa? Vamos começar. Eu sou o Luciano. E eu sou o Márcio. Nós somos do Circo Teatro de Grude. E estamos aqui para apresentar o Parque Diversão. Parque Diversão, um jeito diferente musical de brincar que vocês vão estar vendo por aí. Só que agora a gente vai ensinar vocês, ao longo de 4 aulas, como afinar esses instrumentos aqui. Esses instrumentos, eles são feitos de coisas recicladas, coisas que são jogadas fora. Por exemplo, esse é um pedaço de ladrilho, que se você segurar de jeito, faz um bom som. Por exemplo, isto é um pedaço de cano, Que se você bater de bom jeito, faz um som. Só que para se tornarem instrumentos musicais, a gente precisa cortar, calcular, fazer algumas medidas, e por isso nós estamos aqui, para mostrar para vocês como é que a gente faz os instrumentos. quer dizer que agora a gente vai ter que botar matemática na música? Não, a gente vai botar música na matemática. Mas se eu gosto de música, eu gosto de matemática, vou ter que ficar fazendo raiz quadrada de acorde A agora? matemática não tem nada com isso. Você, na verdade, não vai tirar a raiz quadrada. Você vai tirar a raiz da afinação do quadrado, do cateto, da hipotenusa, da nota musical bemol sustenida. Você está entendendo? Não, mas vamos mostrar. Calma. A gente vai... Calma. Então vocês acabaram de ouvir A Rosa Amarela, é uma canção popular do folclore brasileiro resgatada pelo Villa-Lobos. E a gente tocou num pancorde, num set de pancordes e um ladrifone. Isso. E nessas aulas que a gente vai dar, que vão ser 4 aulas, a gente vai aprender a construir instrumentos musicais. Esses 2 instrumentos, né? O ladrifone Isso. E o set de canos afinados. E os canos podem ser usados também, a mesma técnica, para afinar cordas, né? Sim, a gente vai aprender, na verdade, a analisar um instrumento musical. A gente vai entender como é que ele funciona. Para isso, a gente vai ter que ter algum conhecimento de música e algum conhecimento de acústica. As pessoas têm conhecimento de música dos mais variados. Você pode, para fazer isso daqui, não ter conhecimento nenhum. A gente está disposto a começar do zero e mostrar os fundamentos, porque são muito poucas coisas. Quem já conhece um pouco de música, melhor, porque aí vai ter uma forma organizada de conhecer a música. E quem já conhece música, que não tiver paciência, pode talvez até pular um pouco, mas eu acho muito interessante ver. A gente vai abordar algumas técnicas e alguns conhecimentos que podem ser usados também por não músicos. Você que é professor de matemática, de física, você pode usar alguma coisinha que a gente vai ensinar aqui em questão de proporção, em questão de algumas abordagens
de física acústica e que pode tornar a sua aula mais interessante. Isso você tem que levar em conta que já é provado, já é muito estudado pela academia, que a educação, o aprendizado, ele é muito mais eficiente quando ele é acompanhado de afeto. Ou seja, quando ele é acompanhado de interesse, quando ele é acompanhado de descobertas, de curiosidades, quando a pessoa gosta do que está entendendo. Então, se a gente mostrar coisas que são muito corriqueiras, que a gente usa na música, se associar com matemática, associar com física, a gente forma um conhecimento que ele é muito mais estruturado, muito mais organizado e fica para o resto da vida. Então, nesse curso, nessas 4 aulas, a gente vai afinar 11 notas de tubos, como essas. Então a gente vai aprender através de cálculos simples como afinar um tubo desse. Vamos depois construir um instrumento feito de tubos, né? Os instrumentos de tubos a gente tem 2 formas, várias, a gente pode usar de várias maneiras, na aulas de música, em peças de teatro, a gente faz parte de grude, a gente usa esses tubos de maneiras muito variadas, a gente chama de coisas sonoras. Então você pode usar esses tubos de muitas formas. A gente vai mostrar para vocês 2 formas básicas, quando a gente monta um set com todas as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou então um set como esse aqui, onde a gente monta acordes, e eles podem funcionar como um acompanhamento da música, como a gente usa um violão para acompanhar. Nós vamos também aprender a afinar 11 notas cerâmicas como essas, e construir um instrumento, um ladrifone, um ceramofone, como esse também. Construindo a caixa de ressonância, calculando o tamanho certo, adequado para colocar essas notas. E como a gente falou, a gente vai aprender a analisar o instrumento, porque o instrumento não é só isso. O instrumento também é isso. O instrumento também é isso. As baquetas fazem parte do instrumento. Se eu pegar essa baqueta e bater aqui, eu vou ter um som diferente de... Mesma coisa aqui. Não vai servir para nada. Então, quer dizer, a gente vai aprender a observar um instrumento como um todo. E, para começar, a gente tem que começar falando do mais básico possível. Você que não conhece música, a gente vai ter que começar daí. Você que já conhece, se quiser adiantar um pouquinho, fique à vontade. Assim, a outra coisa para a gente deixar claro aqui é que a gente vai, durante todo o curso, olhar música e acústica. Porque cada uma tem uma forma de ver a música, na verdade, desculpa. Cada uma tem uma forma de ver o som. A música vê o som a partir de uma percepção subjetiva, uma coisa que é muito individual, cada um percebe a coisa, e a acústica vê de outra forma, ela vê de uma maneira objetiva. É aquilo, é como a ciência. A ciência encontra coisas que é comum a todos nós. Então, essas 2 formas, elas não se misturam. Você não pode falar de uma coisa pessoal e que seja uma coisa para todo mundo. Isso é um autoritarismo. Agora, elas podem conversar. A acústica pode falar um pouco com a música e eles podem se entender. E é esses 2 conhecimentos conversando é que a gente vai usar para poder trabalhar e construir os instrumentos. Agora a gente vai falar um pouquinho de como a música entende o som. Temos 4 formas básicas de percepção e descrição do som que a música usa, né? Exatamente. A gente fala sobre altura, que é a percepção de sons graves e agudos. Grave, agudo. Não, peraí. E esse som é grave ou agudo? Esse está no meio. Ahá! É por isso que a gente sabe que quando a gente vai falar de grave e agudo, a gente sempre tem que ter uma referência. Esse som é mais agudo que esse. Porém, é mais grave do que esse. Então, quando a gente fala de altura, a gente fala de um campo onde a gente encontra os sons mais agudos e mais graves. A gente tem uma referência, a gente sabe que um trovão é grave, né? E o canto de um passarinho, muitas vezes, é agudo. Porque a gente tem uma referência geral, mas sempre quando a gente vai falar de sons, quando a gente vai afinar um instrumento, está grave, está agudo. Ou seja, quando está grave é que o som está mais abaixo, a gente chama também. E agudo quando ele está mais acima,
A gente chama assim também. Não, quando agudo é quando ele está mais agudo, mas só. E grave quando ele está mais grave. Mas... É óbvio. É óbvio. É por isso que a gente chama de percepção. É uma coisa que cada um entende de um jeito, né? Tem uns que nem entendem, né? Mas também a gente pode falar em questão de intensidade, né, senhor? Hã? Intensidade! Oh, não precisa gritar, né? Poxa. Eu sou um pouco surdo, mas eu escuto bem também. Por enquanto, né? Por enquanto. A intensidade é outra questão muito subjetiva, né? O que para alguns é baixo, para outros é muito alto, né? Eu mesmo, por exemplo, o som para mim tá tudo legal. Chega minha filha, pai, pode abaixar um pouco a televisão? Pois é, né? Quando a gente vai ficando surdo, com certa idade, a gente vai acontecendo essas coisas. A gente acontece de perder a visão, perder a audição. Então, a intensidade é uma coisa muito subjetiva. Porém, na música, ela é uma coisa que ela envolve a emoção, o sentimento. Quando você quer falar uma coisa muito assim, pequenininha, fala muito alto. Calma. É uma coisa assim que mexe muito com a emoção, a intensidade. Duração. A duração ela pode ser curta ou longa. Ou seja, um som pode ser rápido, começar e acabar rapidamente, como ele pode começar e ficar e vai. Opa, desculpa. Bater na cara do outro. Então é essa duração. E também a sucessão de durações dá o ritmo, né, Marcelo? Sim, da mesma forma que a altura ela está na melodia, com variações de alturas, a gente faz melodias, com a variação de duração a gente encontra os ritmos. A gente faz tá. Tudo isso vai formando os vários ritmos através da duração. E o outro aspecto é que a gente já falou? O timbre. O timbre, é claro. O timbre é uma característica enigmática. Cada um tem um timbre de voz. Um timbre aí que é inconfundível. É inconfundível, porque eu posso falar assim como um patrão. Pode falar. Um timbre, esse e pode falar também com uma grave. Mas isso são variações que a gente pode fazer com a nossa voz, o nosso timbre, mas cada um tem um timbre que é natural, assim como cada um tem uma cara. Você pode ter uma cara e mudar a sua cara, mas ela sempre vai ter aquelas características que é uma da sua cara. A gente pode ter uma nota com vários timbres diferentes. Por exemplo, essa nota aqui é a nota Dó com esse timbre. É a mesma nota com esse outro timbre. É a mesma nota com outro timbre. A mesma nota com outro timbre. Então o timbre é o que dá a característica daquele som que você escuta. Certo? Certo. Quando a gente tá... O timbre, quando você tem numa partitura musical, ele praticamente não varia. Você coloca lá violino, então aquela partitura está escrita para um violino. Então aquele violino é do início ao fim. Já a melodia, a altura, ela está toda hora mostrando as alturas. O ritmo também vai mostrando os ritmos. Então a altura e o ritmo eles são muito bem escritos. A intensidade ela muda, uma hora fala fraco, outra hora fala forte, mas é uma coisa menos fácil de transmitir. O timbre, infelizmente, a gente não conseguiu ainda escrever timbre em partitura, só mesmo dizendo o que é. Agora chegou a hora da gente falar um pouco mais minuciosamente sobre as alturas, sobre as notas musicais. As notas, porque de todas essas 4 características, a que mais vai nos interessar para fazer um instrumento é a altura. Porque a altura é que vai determinar a afinação, vai determinar a nota que vai fazer o que a gente chama de instrumento musical. É claro que a gente vai se preocupar com intensidade, por exemplo, variando a baqueta, eu posso ter intensidades diferentes. Uma baqueta dura produz um som, uma baqueta mais macia produz outro som, outra baqueta fica mais baixinho ainda. Então tudo é possível variar, mas o mais importante mesmo é a gente mexer com as alturas, regular as alturas. Por isso a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, você que já é músico, que tem conhecimento
de música, de teoria musical, você pode até adiantar essa parte, que a gente vai lá no básico, ali mostrar no piano o que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos lá? Vamos lá? Temos aqui um teclado de piano. Com esse teclado a gente vai poder entender o que a gente precisa saber para poder fazer um instrumento musical. Falávamos sobre intervalo musical. Um intervalo musical é a distância entre duas notas. Por exemplo, podemos ter um intervalo grande, como podemos ter um intervalo pequeno, como podemos ter um intervalo menor ainda. É o menor intervalo que a gente tem na nossa música, na música ocidental. Em outras culturas, podemos ter intervalos ainda menores. Ok, vejam que aqui eu deixei escrito as notas que a gente, imagino, todos já escutaram desde pequenos. A famosa escala musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pois então, nessa escala, a gente pode agora começar a entender as coisas dos intervalos que eu falei. Quando eu falei do intervalo de oitava, é porque entre as duas notas, nesse intervalo, tem 8 notas. Uma oitava vai de Dó até Dó. É o intervalo fundamental, porque nele todas as escalas de muitas culturas, maioria delas existe. Um intervalo que pode ter 7 notas. 7 notas, a oitava nota começa na próxima escala. Aí a próxima nota começa outra escala. E vai embora. Aqui nessa escala também, né, nesse intervalo de oitava, a gente pode ter outra escala. Por exemplo, uma escala cromática. O que é uma escala cromática? É uma escala que anda de semitom em semitom. Mas espera aí, o que é semitom? Semitom, como eu disse, é uma outra forma de chamar os intervalos. A gente chama de semitom ou então de tom. Tom é quando você tem 2 semitons. Vai geralmente entre as notas Dó e Ré, a gente tem um tom. Entre eles vai ter um semitom. Então contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui começa a próxima escala. Então uma escala cromática tem 12 semitons. Uma escala pentatônica tem só 5 tons. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui agora nós também podemos chamar de intervalos por oitavas, porque tem 8 notas. A nossa quinta tem 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Do Ré até o Lá também tem uma quinta. Do Mi até o Si também tem uma quinta. Do Fá até o Dó também tem uma quinta. A gente não vai ter uma quinta perfeita quando a gente começar do Si essa quinta não está soando bem. Perceba que essa quinta soa bem. Essa daqui parece um filme de terror. Por quê? Porque a gente tem na nossa escala musical, de Dó a Dó, uma proporção. Uma escala musical é aquela onde tem alguma proporção. Por exemplo, aqui a gente tem proporções de tom, outro tom e depois um semitom. Aí depois nós temos um tom, depois outro tom, depois outro tom e aí um semitom. Então, uma escala musical de Dó maior vai ser com tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Repara. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso daqui é uma escala maior, tem nessa proporção.
Agora a gente pode também ver, além da quinta, nós temos também uma quarta, que é um outro intervalo importante. A famosa musiquinha, né, que a gente escuta desde pequeno aqui no Brasil. Quinta. Uma quinta. A quinta tem que ter 7 semitons. Por isso é que do Si até o Fá não está soando bem, porque só tem 6 semitons entre eles. Repara. 1 semitom, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar do Dó, repara, vai ter 7 semitons. Vou começar do Dó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semitons. Se eu começar do Ré, vou começar do Ré, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma quinta. E assim vai. Começar do Fá. Do Fá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se eu começar do Si, como a gente viu, vou começar do Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para dar uma quinta, a gente vai ter que fazer o Fá sustenido. Peraí, o que é sustenido? Sustenido é quando a gente pega uma dessas 7 notas aqui e aumenta ela um semitom. Se eu pegar um Fá e aumentar um semitom, eu tenho um Fá sustenido. Se eu aumentar o Fá sustenido um semitom, eu já vou para o Sol. Se eu aumentar o Sol um semitom, eu vou para Sol sustenido. E o contrário também, se eu quiser abaixar, quando abaixar não chama de sustenido, chama de bemol. Por exemplo, se eu estiver no Mi e diminuir um semitom, eu vou para o Mi bemol. Ah, quer dizer então que se eu estiver no Ré e aumentar, eu vou para o Ré sustenido. Se eu estiver no Mi e diminuir meio tom, eu vou para o Mi bemol. É a mesma coisa? É o mesmo som, não é a mesma coisa, porque dependendo da música, lá nas teorias musicais, Ré sustenido é diferente de Mi bemol na hora de fazer as contas, das harmonias, mas em termos de som, é o mesmo som. Ré sustenido é igual a Mi bemol. É o mesmo som. Então, assim a gente pode também chamar os outros intervalos. A gente chamou de quarta porque tem 4 notas entre elas. 1, 2. A gente tem uma terça quando tem 3 notas. Dó, Ré, Mi, 3 notas. Mi, Fá, Sol, tem 3 notas. Terça. A gente chama de terça nesse caso. Segunda é quando são só 2 notas. Dó, Ré é uma segunda. Do Ré até o Mi é um intervalo de segunda. Do Fá até o Sol é um intervalo de segunda. Depois tem algumas diferenciações, né? Porque de Mi para Fá é uma segunda, mas olha, só tem um semitom. Do Ré para Mi é uma segunda, mas tem 2 semitons. Então a gente chama essa segunda de segunda maior e essa segunda de segunda menor. Mas isso são coisas que não vão nos importar muito para a gente fazer os instrumentos musicais. Por fim, para terminar, vai ter essa diferenciação. Quando a gente chama intervalo melódico, é quando uma nota vem depois da outra. E o intervalo harmônico, quando as notas são tocadas juntas. Ok? Então, é isso só que a gente precisa para poder fazer os instrumentos musicais. Então, vocês acabaram de ver agora no piano uma demonstração de intervalos musicais, notas musicais, tom, semitom, escalas, etc. E é isso que a gente vai precisar para fazer os instrumentos, porque a gente vai precisar se comunicar, a gente vai precisar falar, vamos afinar nessa escala, qual a distância entre essas 2 notas, porque com os tons e os semitons, a gente vai usar essas medidas para, a partir de uma tabela, saber que comprimentos a gente vai precisar para ter aquela nota. Então, agora vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu hoje. A gente falou sobre as qualidades do som vistas através da música, ou seja, altura, intensidade, duração e timbre. Dessas 4, a altura é a que mais nos interessa para fazer um instrumento musical. A gente viu intervalos musicais, a gente aprendeu sobre a quinta,
Sobre a quarta, sobre o sábado e o domingo. Não. Opa! Sobre a oitava, a quinta, a sexta, sábado e domingo. Não confunde, mas vai ser uma aula, vai deixar os caras... Calma. Calma. Então, a gente aprendeu um pouco sobre intervalos musicais e os principais intervalos, que são a oitava, a quinta e a quarta, certo? Certo, mas também, além desses, tem a terça, a sexta, a sétima e os outros intervalos, né? Tá, muito bom. Então, Vimos sobre escalas musicais também. Escalas maiores, Escalas menores, escalas pentatônicas, escala cromática. Então é isso que a gente precisa saber de música a princípio para poder fazer os instrumentos. Na próxima aula você vai ver um pouquinho mais sobre acústica. A gente vai falar sobre fonte sonora. A gente vai aprender a classificar um instrumento. Através de suas fontes sonoras. A gente vai aprender sobre ressonância. E a magia da ressonância. Sim. Então na próxima aula a gente vai falar sobre acústica e sobre os meios que a gente tem para determinar os comprimentos e os tamanhos das coisas que a gente quer que façam as nossas notas. Nos vemos lá. Um abraço. Já vem raiando e a polícia já tá de pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé.